Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja em cada um de nós, para que a gente possa abundar sempre no conhecimento, na graça do Senhor, que é o que carecemos, né? Sempre. Pois bem, meus amados, hoje nós trouxemos um tema que é praticamente uma continuidade do que nós estamos vendo sobre os sacrifícios necessários que a gente precisa fazer. No domingo passado a gente falou sobre as perdas, não foi? As perdas, que na verdade eram perdas necessárias. A gente precisa perder, abrir mão de tudo aquilo que está nos fazendo mal, para que Deus possa nos dar aquilo que nos fará bem. Então, na verdade, se a gente olhar pela ótica da sabedoria, não são perdas, não é? A gente enxerga como perda, obviamente, porque a nossa mente pode ainda estar, né, escravizada a algum vício, a algum estilo de vida, alguma crença equivocada, as coisas do mundo, né, a um pecado, por exemplo. E aí a gente não quer abrir mão daquilo, mas é uma necessidade de abrir mão, perder aquilo para ganhar, né? Foi o que nós vimos domingo passado. E hoje vamos falar sobre ganhos. Depois que o velho homem morreu, abriu mão e perdeu aquilo que lhe fazia mal, ele se torna uma nova criatura. E depois que nós nos tornamos uma nova criatura, a gente vai ganhar o que com isso? É a pergunta de muita gente que estudou, que escutou o estudo de domingo passado, né? Tá bom, você falou de perdas, mas e agora os ganhos? Vamos perguntar então a Bíblia, porque ela nos traz também essa relação dos ganhos, né? Ganhos, renovação pela graça. Os ganhos, eles só vêm quando a nova criatura nasce. O homem, ele é renovado, nova criatura, alcançado aí pela graça de Deus. Vamos então para o estudo de hoje. Quando alguém nasce para o reino de Deus, ganha muitas vezes mais do que perdeu com a morte do velho homem. Como novas criaturas em Cristo, somos transformados de dentro para fora. Essa transformação não é apenas uma mudança de comportamento, de status, né? Mas uma revolução espiritual que nos dá acesso ao Pai. A autoridade, o Pai é a autoridade sobre o mal, né? Essa revolução espiritual, né? Nos dá acesso ao Pai, nos dá autoridade para vencer o mal, nos traz paz interior e uma comunhão viva com o corpo de Cristo. Hoje, vamos refletir sobre os ganhos reais que acompanham essa nova vida, essa nova fase até o fim. Vamos então para o texto base de hoje, que está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 30. Que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, né? Mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Então Cristo está dizendo aqui para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que se tornaram novas criaturas, ele está dizendo, olha, se você deu, até porque Pedro perguntou, olha, e nós que abandonamos, né, nossos barcos, nossas casas, nossas propriedades, né? Aí o Senhor vai dizer isso para Pedro, ó, não há ninguém que não receba, olha só, já agora na sua vida presente, aqueles que escolhem seguir a Cristo, já recebe no presente 100 vezes mais. Em forma de quê? Ele diz aqui, ó, em casas, irmãos, irmãs, mães, né? Filhos e propriedades. E com eles, olha só, e com essas coisas que você recebe, vai receber o que mais? Perseguições. É uma consequência natural, né? Mas no mundo futuro, receberão o quê? A vida eterna.
Vejam bem, meus amados, que para muita gente, a ideia de se tornar uma nova criatura em Cristo significa escolher uma vida de sofrimento, uma vida de reservas, de privações, uma vida de dificuldade, por escolha. Não é assim. O cristão, quando ele entrega, o homem de Deus, quando ele entrega a sua vida nas mãos de Deus, ele não vai forçar a barra, nem para a felicidade, nem para o sofrimento. Ele vai entregar nas mãos de Deus para que ele opere na vida dele a sua vontade. Não é como na Idade Média, que os homens pegavam um chicote e começavam a chicotear o corpo, porque maltratando a carne, ele estava se santificando, estava se purificando. Não é por aí o caminho. E nem, como se faz na modernidade, o homem vive dia e noite para ir numa igreja, para dar um dinheiro, esperando que Deus lhe devolva 3, 4, 5 vezes mais. Restaure seu casamento, porque na cabeça deles a felicidade é aqui, as conquistas não é nada de vida eterna, tem que ser aqui e a conquista é aqui. Então são dois extremos completamente equivocados. Então, quando Cristo diz que aqueles que abandonam tudo por Cristo, já recebem tudo aqui, né? 100 vezes mais. Aí você pergunta, mas eu aceitei Cristo e não recebi 100 vezes mais. Em casas? Eu recebi 100 vezes mais em casas. Porque hoje eu tenho tantos irmãos amados que aonde eu chegar eu tenho uma casa para me receber. Recebi isso que Deus me deu. Recebi irmãos que eu não tinha. Eu tinha apenas seis irmãos. Hoje eu tenho centenas de irmãos, né? Irmãos e irmãs, mães. Eu só tinha uma, hoje eu tenho muitas. Pessoas que cuidam de mim, que oram por mim, que me ajudam. São muitas mães. Hoje, por exemplo, eu estive lá na granja com os irmãos e teve pessoas que fizeram comida para mim, que não foi a minha mãe, né? Mães que cuidam da gente, né? Olha, filhos, só o que tem. Eu ganhei muitos filhos, viu? Eu tenho 4 meninas biológicas, mas eu tenho muitos filhos que eu cuido, né? Filhos e propriedades. Não tem escritura, mas eu tenho muitas propriedades, né? E com tudo isso, a gente ganha o que também? Perseguições. Não de ordem, nem sempre de ordem social, mas muitas delas de ordem espiritual. Nós somos perseguidos, né? Muito na ordem espiritual. Muitas vezes até o inimigo usa pessoas para nos perseguir e tal. Mas somos sim. Agora, o que é que ele está dizendo aqui? Olha, vocês vão ganhar tudo isso, mas o futuro é melhor. Não pense só naquilo que vocês vão receber agora, porque vão receber. Eu recebi muita coisa. Recebi muitas bênçãos de Deus. Tudo isso é verdade que ele falou aqui. Ó. Recebi tudo isso. Não como muitas vezes o mundo vê. Até porque é mais precioso da forma como ele me deu do que como o mundo vê, né? Mas o futuro é bem melhor. Então veja que maravilha. Olha os ganhos que Cristo está mostrando para aqueles que se tornam nova criatura nele. Primeiro, aqui a questão da vida nova. A vida nova, vamos ver. Olha o que diz Romanos 6,4. A primeira coisa que a gente ganha, ele diz aqui, ó, portanto, fomos sepultados com ele, com Jesus Cristo, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, a glória de Deus, ressuscitou Jesus Cristo, também nós vivamos uma vida nova. A primeira coisa que a gente ganha quando a gente se torna, quando a gente se converte a Cristo, é uma vida nova. Quem é que não gosta de ganhar algo novo? Uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova. Todo mundo gosta. E uma vida nova. É muito melhor. Já imaginou? Tudo de errado, tudo de ruim que está acontecendo na minha vida agora, e eu vou partir para uma vida nova. É algo maravilhoso. E é isso que as Escrituras têm mostrado para nós. Olha, quando você conhece Cristo, a sua vida é nova. Ela tem que mudar. Ela precisa mudar.
Se ela não mudou, é porque em algum momento eu não entendi ainda a mensagem, o que Deus quer realmente na minha vida, mas ela precisa ser uma vida nova. Uma vida de gozo espiritual, de paz espiritual, de força espiritual, porque isso é o que o homem ganha. Ai, mas isso quer dizer que você não vai ter problema? Vai ter problema. Que você não vai ter perseguição? Vai ter. Mas o que são a perseguição e a dificuldade diante de uma vida nova, com gozo, felicidade, com certeza, com esperança? Não é? O que é? Não quer dizer nada. E veja que o texto diz aqui, ó, que é necessário que nós morramos. Ele diz aqui, é necessário que nós sejamos sepultados com Cristo, não fisicamente, mas simbolicamente por meio do batismo nas águas, que é o que ele está citando aqui. Agora, quando ele diz isso aqui, ele está dizendo que Deus quer que a gente morra no sentido de morte, porque Deus gosta da morte? Não. Porque tem um propósito. A morte só é permitida por causa de um propósito. Sabe qual é o propósito? A ressurreição. Deus só permite que nós morramos como uma velha criatura porque Ele garante o que vem depois. Se eu tenho medo de morrer como velho homem, Ele está dizendo, morra que eu garanto a você, eu vou lhe ressuscitar como uma nova criatura. Ele está garantindo a nova vida. Não é eu quem garanta a nova vida. Porque se eu, como cristão, entendo que eu posso construir a minha nova vida, meu amigo, você pode mudar o guarda-roupa, mudar de endereço. É o máximo que você pode fazer. Mas uma ressurreição espiritual como uma nova criatura, é Deus quem promete. É Ele quem faz. Então, o primeiro ganho que a gente tem é esse. O segundo ganho. Ganhamos uma nova identidade. Ó, como é isso? Em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, ó, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já não existem mais, são passadas, é coisa do passado. Já passou. Eis que ele faz o quê? Tudo. Ele faz o que novo? Muda o seu cabelo? Muda a roupa? Muda o quê? Tudo. Ele muda o cabelo, a roupa, o jeito de andar, o jeito de falar. E por cima, o mais precioso, o profundo, o espírito, o caráter. Ele muda tudo. Ó, o texto está aqui, ó. Tudo. Senão não é uma nova vida. Se a gente traz da antiga vida alguma coisa que não agrada a Deus para essa nova vida, significa o quê? Que não houve, você não vai receber a nova identidade. O novo CPF, o novo nome. Hoje não tem garantido por lei que a pessoa pode mudar o seu nome? Tem por lei garantido. Se o seu pai e a sua mãe colocou um nome em você, que é um nome que você não gosta, ou as pessoas estão chacoteando do seu nome, você pode alterar. Hoje, por lei, você tem o direito. Não precisa nem dizer o motivo, eu não gosto desse nome. Sofri bullying. Eu me sinto mal com esse nome, muda meu nome. Hoje, a lei permite até que você mude o nome de feminino para masculino, de masculino para feminino. Não é? Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando de um outro tipo de identidade. Uma identidade do homem espiritual. Do homem, da essência do homem. E aí, vocês devem ter assistido muito nos filmes de Hollywood, nos filmes de espionagem, nos filmes policiais, quando uma testemunha está ameaçada de morte, as forças de inteligência desses países chegam para você, lhe dá uma nova identidade, um novo número de... No Brasil seria um novo número de CPF, um novo número de identidade, né? Um novo documento que é para que você mude de cidade, mude de país e ali você seja conhecido agora com esse novo... Você recebe apenas um novo documento. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando aqui de uma nova identidade, é que você mesmo, ao olhar no espelho, você vai se identificar como uma outra pessoa. Você vai olhar e vai dizer assim, ó,
Mas, rapaz, quem eu era e quem eu sou hoje depois que eu conheci a palavra de Deus. Isso é a nova identidade. E nós temos ouvido, né? Muitos testemunhos de pessoas, cada um de nós, quando parou diante do espelho, quem eu era 10 anos atrás, quem eu sou hoje. Uma mudança de identidade aconteceu, né? Olha a prova aqui do que o Senhor está prometendo. Terceiro ganho do homem que se torna uma nova criatura em Cristo. Terceiro ganho. Cristo passa agora a estar no comando. O velho homem, ele é orgulhoso. Ele não admite que ninguém dê pitaco na vida dele. O velho homem, ele conduz tudo. O velho homem, inclusive, ele quer estar no controle de tudo. É assim ou não é? Quantas pessoas não estão doentes hoje porque quer estar no controle de tudo? Quer ter o controle de tudo, quer saber de tudo. Os nossos filhos já estão pegando isso. Cuidado, viu, com os meninos? Porque um menino hoje, uma criança, o pai ou a mãe pega o celular e diz assim, é uma mensagem. A criança assim, quem é? O que é? Não é assim? Já pegando o vírus de querer ter o controle de tudo. Tem muita gente doente. Eu estava até falando com o Fernando há pouco tempo lá embaixo, que tem muitas pessoas com esse transtorno nas empresas, em todo canto, porque quer estar no controle de tudo. Mas quando o homem se torna uma nova criatura em Cristo, é diferente. Ele relaxa. Não é mais ele que se cobra para estar no controle. Olha o que diz o texto bíblico. Gálatas 2:20 diz assim, Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. A vida que agora eu vivo neste corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu já não vivo pela fé em mim mesmo. Eu já não confio, como diz na gíria, no meu próprio taco. Um jogador de sinuca, né? De beisebol. Eu não confio mais em mim mesmo. Eu confio agora em Cristo. A nova criatura, que antes ficava, né, sem saber o que fazer, agora ele tem no seu centro de comando, no seu espírito, a pessoa de Cristo de forma espiritual, presente, dizendo, não faça isso, faça isso. Eu lhe orientei para fazer aquilo, não vá por esse caminho que é perigoso. Esse é um grande ganho, um dos maiores ganhos, que agora você tem um tutor o tempo todo, um mentor o tempo todo, lhe orientando o que você deve fazer e o que não deve fazer. Já imaginou que ganho é esse? As pessoas têm pagado, se fatura hoje, bilhões no mundo todo, vendendo cursos com mentoria. Muita gente ficando rico, né? As pessoas pagam porque elas se sentem seguras quando não tem um mentor dizendo, faça isso, faça aquilo, é por aqui, aqui é melhor. E a gente tem de graça o Senhor Jesus na nossa mente, dizendo o que fazer e o que não fazer. E olha que ganho, tudo gratuito, né? Mediante a graça de Deus. Quarto ganho, participando da natureza divina. Esse é um ganho aqui que ele é transcendental. Ele vai além, muito além dos presentes que nós conhecemos aqui neste planeta. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Em 2 Pedro 1,4 ele diz assim, ó, por intermédios destas o que ele está falando? Nos versículos anteriores ele vai dizer das intervenções de Deus, né? Por intermédios destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, veja só, que a gente ganha não só promessas preciosas e grandiosas, mas para que por meio das promessas preciosas e grandiosas, elas, né, por meio delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. E participando da natureza divina, tem a força para quê? Para fugir da corrupção que há neste mundo, causada pela cobiça. Aqui o apóstolo Paulo não é a única vez, aqui o apóstolo Pedro, assim como Paulo, não é a única vez na Bíblia que a gente lê aqui que Paulo vai resumir isso 3 vezes, falando que o pecado é a cobiça.
O Senhor Jesus também vai falar, ele resumir o pecado na palavra cobiça. E se a gente raciocinar, tudo está ligado à cobiça. Porque a gente quer ter aquilo que a gente não pode ter. A gente quer usufruir daquilo que vai nos fazer mal. A gente quer fazer aquilo que não pode fazer. Tudo está ligado à cobiça. E aí ele está dizendo claramente aqui, olha, para que a gente vença a corrupção do mundo, não se deixe corromper pelo mundo, e não seja um cobiçoso como o espírito que predomina no mundo, é o da cobiça, ele nos deu um poder. Por meio das promessas, quando eu tenho fé em cada promessa e vivo nessas promessas, vivo por causa dessa promessa, aí ele diz aqui, ó, eu me torno participante da natureza divina. O que significa isso? Eu me tornar participante da mente de Deus. Entender o que Deus quer para mim. Entender o que ele os porquês de cada coisa que acontece na minha vida. As boas e as más. Vou entender tudo. É eu participar da natureza de Deus. Aqui não está dizendo que eu me torno ser divino. Aqui não está dizendo que eu me torno um Deus. Não. Me torno participante. É como se Deus colocasse uma mesa gigante e se sentasse do lado de cá como presidente, como rei, como soberano, e eu diante dele ali sentado, e ele vai dizer todos os planos que ele tem para o reino, e eu me torno participante, conhecedor de toda a sua vontade. Olha que poder. Tornar participante da natureza divina é um preço que este mundo não pode pagar. Com todo o ouro, com toda a prata. Tornar participante da natureza divina é uma honra que os seres humanos não poderiam alcançar com seus próprios méritos. O nome disso daqui é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos dá essa honra a chegar nesse nível aqui. E só quem chega nesse nível aqui é a nova criatura em Cristo, na qual habita o Santo Espírito de Deus dele. Não tem como ser de outra forma. Vamos para o quinto ganho. Poder para obedecer. Porque muitos de nós questionamos, me tornei crente, me tornei cristãos. E agora, como cristão, eu estou com dificuldade de colocar em prática os mandamentos que eu estou aprendendo na Bíblia. Né? Alguém, por exemplo, que o antigo homem gostava de mentir, mas eu aprendi que tem um mandamento na Bíblia que eu não posso mentir. Tenho que viver uma vida baseada na verdade. Né? E aí, o que é que eu faço para obedecer? Eu vou me esforçar para não mentir? É com a minha própria força? Olha o ganho que ele vai ter. Que ganho é esse? Ele diz em Efésios, Paulo diz em Efésios 2, versículo 10 o seguinte: porque somos feitura sua, somos seres criados por ele. Criados em quem? Através de quem? Em Cristo Jesus. Então essa criação aqui, ele não está falando de criação do princípio, criar o corpo físico, não. Ele está falando da criação do novo homem na forma espiritual. A criação de um novo caráter, como disse a irmã Eva aqui. Está falando desse nível de criação, desse tipo de criação, nível espiritual. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Estou falando daquele que foi ressuscitado, depois dele. Para fazer o quê? Para realizar boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja que nós fomos feitos. O texto não diz que nós nos tornamos pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência. Fomos feitos por alguém. Se nós fomos feitos, teve a mão de alguém nos moldando ali. Então nós fomos feitos, né, novas criaturas em Cristo Jesus para realizar as boas obras. Quais são as boas obras? A da verdade, a da obediência a Deus. Veja que maravilha. Isso nós ganhamos também. E muitas vezes nós não nos tornamos obedientes aos mandamentos de Deus porque não acreditamos nisso.
Quando nós acreditamos que Deus me dá uma força e um poder para que eu possa enfrentar o mundo no sentido de dizer não às propostas que vão contra a vontade de Deus, quando eu acredito, eu venço. Quando eu não acredito, o que acontece? Eu não recebo este poder, porque não acredito. Mas se eu acreditar, porque quem não acredita é o velho homem, a nova criatura acredita. Sexto ganho. Roupas espirituais de honra. Inclusive, nós temos isso até nas parábolas, de forma direta, né? Tem a parábola lá da ceia, que o homem convida os importantes que não vêm, depois ele dá a roupa para a pessoa entrar nas núpcias, né? E tem a parábola do filho pródigo. Quando ele chega lá, o pai manda dar um banho nele, roupas novas, anel e uma festa, né? Foi feito para ele? Pois bem, então a nova criatura, ela recebe roupas espirituais. E roupa, no contexto bíblico, está intrinsecamente ligado ao caráter, ao mérito, né? A justiça. Quando nós temos as nossas próprias vestes, que são as vestes do velho homem, vestes velhas, quem Isaías diz que são trapos da imundícia, são coisa imunda, que não pode chegar na presença de Deus, a Bíblia nos garante que o Senhor nos dará roupas longas, brancas, linho finíssimo, é o texto que o Apocalipse diz. E Apocalipse 19 vai dizer claramente no versículo 8, que as vestes de linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, caráter renovado, a justificação. E é isso aqui, ó. Olha o que diz o texto. Efésios 4, 24, Paulo diz de outra forma. E vos revistais. Por que ele diz revestir, vestir por cima? Porque o velho homem morreu, mas o corpo do velho homem existe, é o mesmo homem, o mesmo corpo. Só que com uma nova mente, um novo cérebro, entre aspas. Né? É como se fosse um corpo físico com outro cérebro, com a outra educação, com a outra visão de vida. É isso que o Espírito faz. Muda a mentalidade. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então veja que é possível, é o que está sendo dito aqui na palavra de Deus, é possível um homem viver em justiça, ele ser uma pessoa justa. Se você desde criança escutou alguém dizer para você, mas não tem ninguém obediente a Deus na terra, todo mundo é pecador, não tem nenhum santo, não fala assim o povo, né? Não tem nenhum santo se dizer que não tem ninguém justo, nenhum perfeito, né? E a Bíblia o tempo todo está dizendo que há. O tempo todo Deus está dizendo, os justos. O tempo todo Paulo, Jesus, Pedro, João está dizendo os justos, os justos, os justos. Só o que tem é justo na terra. Mas não são justos por causa dos seus próprios méritos, ou pela sua própria força, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio querer. Não. O homem se torna justo porque ele recebe de Deus essa força espiritual para colocar em prática aquilo que ele quer colocar e que deseja colocar, mas que o velho homem não tinha força. Aí Deus torna nova criatura, para que a nova criatura receba essa força, para ser justo e santo diante de Deus e dos homens. O sétimo ganho. Quando chegar no final, eu vou perguntar a vocês cada um dos ganhos, para ver se vocês ganharam uma nova memória, para ver se o HD de vocês, né? A memória RAM está veloz e o HD tá bom. O sétimo aqui é conhecimento e diplomação. Olha que coisa linda. Agora me lembrei de Fernando agora, Fernando. Cheio de diploma, né? Conhecimento e diplomação. Colossenses 3,10 diz assim, ó, e vos vestistes do novo, que se renova para o quê? Para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Olha que coisa linda. Ele fala aqui, na verdade, não é um ganho, é 2 ganhos em um. Porque ele está dizendo o seguinte aqui, olha. A nova criatura
ela não se renova na coisa física. Ela não faz uma plástica, uma cirurgia plástica, né? Que virou moda agora, né? Virou mais acessível, é todo mundo fazendo harmonização facial, que parece mais desarmonização, né? As pessoas ficam estranhas, né? No primeiro momento fica estranho, até a gente se acostumar, né? É meio estranho para mim. Mas isso não é um problema, não. Vamos lá. Aí ele está dizendo aqui que aqui é um outro tipo de renovação. É uma renovação para o quê? Você é renovado para o quê? Para receber o quê? Conhecimento. E qual o conhecimento que a nova criatura recebe? A nova criatura recebe o conhecimento mais buscado no planeta, que Paulo fala 5 vezes, que Jesus fala 2 vezes, que João vai falar algumas vezes, que Pedro vai falar. Conhecimento de Deus, participante da natureza divina. Conhecimento de Deus. Para o conhecimento, aqui você chegou na sala de aula, sentou para receber o conhecimento, mas depois vem a diplomação, segundo a sua imagem. Você não só recebe o conhecimento, mas esse conhecimento vai lhe transformando aos poucos, para que na sua imagem espiritual seja resplandecida em você a imagem de Deus. Não é só o conhecimento, tem também a diplomação. Esse é um ganho. Que maravilha, né? 8. A nova criatura, mesmo vivendo num mundo de dificuldades, de desafios, de obstáculos, ela ganha no seu interior o gozo, a paz e a esperança. Olha só o que diz o texto aqui do livro de Romanos 15:13, Paulo fala assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo. Deus vai encher. Ele vai encher qualquer pessoa ou nova criatura? A velha criatura, por que ele não pode colocar na velha criatura tudo isso? Porque não se bota vinho novo em odre velho. Se botar, faz o quê? Arrebenta. Morre. Ele destrói. Por isso que ele fala, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz. Para isso eu tenho que fazer o quê? Crer. Em crença. O gozo e paz só chega no coração que crê. O coração que não crê não recebe nunca. Gozo e paz, para que vocês abundeis em esperança. Então Deus não nos dá o gozo e a paz simplesmente para eu armar uma rede debaixo de uma varanda, gostosa, ventilada ali. Não. O gozo e a paz, ela tem um propósito. Para que dentro de mim cresça a esperança em Deus, a esperança no seu reino, a esperança nas suas promessas. É por isso que o Senhor Jesus o tempo todo está dizendo, receba a minha paz, receba a minha paz. Com a paz você tem o gozo, com o gozo e a paz você é renovado a esperança. E esperança renovada significa o quê? Crescer na fé. Na fé e na graça, né? Como diz o próprio Paulo. Tem mais um verso. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Lembra da crença que a gente acabou de ler? Gozo e paz é em crença? Fé aqui, Justificado pela fé, pela crença. Temos o quê? Paz com quem? Com Deus. Por que Paulo está dizendo que a gente recebe paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor? Por quê? Porque nós, a velha criatura, estava em guerra contra Deus. Estava em conflito contra Deus. E agora a nova criatura, ela não tem mais inimigo. Ela não tem mais Deus por inimigo. Agora, já imaginou alguém que se dizia seu inimigo? E que fazia mal ou tentava fazer mal a você? Mas que no momento em que você conhece ele lhe conhece, a oportunidade de colocar os pontos nos is. E a partir dali você ganha um grande amigo que era um candidato a um grande ou pior inimigo. Já imaginou? Pelo conhecimento, porque a informação chegou correta, porque alguém falou errado de mim para você. Já teve isso? Já teve muita gente que me odiava sem me conhecer. Muita gente.
E as pessoas, depois que me conheceu, mudou. E pessoas que antes me odiavam, hoje me amam. Virou. Assim a nova criatura, quando chega o conhecimento, a essa transformação. Aí nós temos agora paz com Deus. Antes era o medo da punição, né? Hoje é paz. 9. O nono ganho que nós temos é uma herança. Quem aqui gostaria de ganhar uma herança? De repente alguém ligar para você e dizer assim: ei, não sei quem morreu e deixou uma herança para você, não é? Quem já sonhou assim, pelo menos de madrugada, sonhando ali, que alguém deixou uma herança para você? Parece que todo mundo aqui já sonhou, né? Semana retrasada, eu vi uma reportagem, né, que se confirmou em alguns jornais de maior circulação, que um bilionário do Rio Grande do Sul havia deixado R$1 bilhão para Neymar, o jogador, porque ele gostava. E aí não foi revelada a identidade dessa pessoa. Eu digo: mas rapaz, você vai deixar R$1 bilhão para quem já é bilionário, né? Tanta gente com fome por aí. Mas não pode discutir, não estamos aqui para discutir a vontade de alguém. O dinheiro é dele, ele faz dele o que quiser, né? Mas estava lá, ele deixou essa herança lá. Mas que herança é esta daqui que a Bíblia vai falando, que é muito maior do que o bilhão de Neymar? Vamos ver o que diz o texto. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiro de quem? De Deus. E co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos de Cristo, é para o quê? Quem participa do sofrimento de Cristo? Para que também participemos da sua glória, da sua herança, de tudo que ele recebeu. Olha que coisa linda aqui. Paulo está fazendo uma racionalização, um arrazoamento mental baseado na lógica, no claro. Se nós nos tornamos filhos de Deus, e Jesus também é filho de Deus, significa o quê? Que como nova criatura eu passo a ser não um servo de Cristo, mas passo a ser o que dele agora? Irmão. Eu não sou apenas agora herdeiro de Deus, porque eu sou filho também, entrei no testamento dele. Mas eu sou co-herdeiro. Co quer dizer igual. Eu sou um herdeiro que vai receber da mesma herança, igual à herança que Cristo recebeu. Isso é tão maravilhoso. Sabe o que a Bíblia mostra para a gente? A Bíblia mostra que Jesus recebeu um trono, foi exaltado, recebeu um nome, um novo nome, foi exaltado a condição de rei, e tudo que Jesus recebe, a gente recebe também, sabia disso? Jesus promete que a gente vai sentar no trono como ele. Paulo diz que nós seremos como reis que iremos julgar, né? No Apocalipse tem 2 textos falando que, tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 4 e o capítulo 5, desculpe, e não sei se o capítulo 7, que ele nos comprou para sermos reis e sacerdotes. Olha que coisa linda. Diz também que nós receberemos um novo nome como Cristo. Já imaginou? Nós também receberemos um corpo incorruptível como Cristo saiu da sepultura. E glorificado, o nome de cada um será pronunciado diante de todos os anjos. As glórias que Cristo recebeu, nós como filhos de Deus, também, mas é numa condição menor porque ele é o primogênito. Claro, mas não estou nem aí. Se não recebesse glória nenhuma, herança nenhuma, só em a vida eterna já é uma herança incomparável. Mas a Bíblia mostra que nós somos, Paulo diz, somos co-herdeiro. Tudo que Cristo recebeu, a gente também recebe. Já imaginou? Um pai que divide as coisas de forma que não deixa nenhum filho de fora do testamento? Assim é Deus. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa esse texto aqui de Paulo de Romanos 8. 10º ganho.
Gerar frutos espirituais é um ganho que antes, como velha criatura, a gente não gerava. A gente gerava frutos para a morte. Frutos para a corrupção, diz o texto bíblico. Mas agora, como nova criatura, a gente vai gerar frutos espirituais. Olha o que diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim, ó. Mas a nova criatura, ela é nova criatura por quê? Porque ela não recebe o Espírito de Deus, né? Olha o que é que esse Espírito faz no coração da nova criatura. Mas o fruto, no singular, né? Os frutos, é o fruto. Todo mundo vai dar desse fruto aqui, ó. O fruto do Espírito é o primeiro, que é o maior de todos, o amor. Alegria. Crente é para ficar triste, crente é para viver triste. Se ele vive triste, ele não entendeu alguma coisa. Ele pode até ficar triste em determinado momento, está passando por um vale da sombra da morte, passando por um deserto, por uma dificuldade, né? Ele pode até ficar triste um tempo ali, porque no momento de dor todo mundo fica, né? Mas viver triste, o Espírito traz isso ao coração, traz o amor, traz a alegria, traz a paz. Sabe o que é paz? Muita gente tem dificuldade de entender o que é paz, né? Um amigo meu definiu, ele é um sujeito ignorante, mas ele definiu, foi a maior definição que eu vi de paz. É um filósofo. Diz, o que é paz? Paz é você esperar o mar pegar fogo para comer peixe frito. Aí tem coisa mais, mas não vai pegar fogo nunca, meu amigo, mas ele está lá esperando. Está nem aí. Não vai se preocupar com o estômago que está reclamando porque chegou a hora do almoço. Mas está tranquilo, porque ele sabe que vai almoçar. Ainda vai comer peixe, olha só. Então, ó, paciência. Você está pensando aí, é o que eu preciso. Todo mundo precisa. No ritmo de vida que nós vivemos da sociedade moderna, todo mundo carece de paciência. Nós estamos num ritmo, num estilo de vida, que as pessoas precisam resolver, né? 10 coisas ao mesmo tempo. Todo mundo é assim. Então, nós precisamos de paciência. Aquela paciência que me dá um prazo para que eu possa pensar antes de responder. Que eu possa pensar antes... E hoje, se você for para comprar alguma coisa, receber algum e-mail, alguma coisa, alguém vendendo, as mídias sociais estão vendendo muito isso, né? As mídias, tudo vendendo muito. E eles colocam lá embaixo assim, ó, é a última oportunidade. Se você não comprar daqui, ele bota mais um reloginho, só tem 15 minutos. Você paga, você perde. Não é assim? É? E aí, ó, estimulando você na impaciência. Você não tem um tempo de pensar, ou compra ou perde. Só tem esse preço hoje, não é assim? O estímulo o tempo todo é impaciência. A amabilidade. Mas amabilidade é a mesma coisa que amor, está lá em cima, não. Amabilidade é a forma como você trata as pessoas. Com atenção, com amabilidade. Entendendo que, mas eu gosto tanto daquela pessoa que eu estou com vontade de, né, mas eu vou tratar de uma maneira mais suave. Amabilidade. Bondade. Bondade é você fazer pelo outro aquilo que ele não está esperando você fazer. Aquilo que ele já espera é reflexo natural. Agora, quando ele não espera e você faz, não precisa bondade. Fidelidade. Que a gente não tinha como velha criatura. Não tinha condição nenhuma de guardar, observar um só mandamento. Mas agora, com o Espírito em nós, aí nos tornamos fiéis. Mansidão. Não é só uma fala suave. Não é só um ser calmo. Não é só alguém que fala bem devagarinho, pausadamente, não. Mansidão é um estado de espírito. É um estado de espírito. Porque tem momentos em que eu duvido um homem manso ficar manso diante de um pitbull brabo correr atrás dele. Nesse momento ele tem que correr, ele tem que ser brabo, não é? Sobe num pé de espinho em alta velocidade, né? Então mansidão não tem a ver com aquela coisa da lentidão, do corpo calmo. Não tem nada a ver com isso, não. Tem muita gente que olha a mansidão na Bíblia só por esse ângulo. Não. É muito maior a questão do espírito, né?
e domínio próprio. É aqui o nono, né? Não é o nono? São 9 que ele coloca aqui. E domínio próprio. Se dominar. A gente nunca se dominou. Qual é o ser humano na carne que se domina? Nenhum. O velho homem não se domina. O velho homem já tem a resposta na ponta da língua. O velho homem, a resposta é, quando alguém fala alguma coisa, ele e você? Né? O velho homem já tem o e você na resposta. O restante aí, a surpresa vai dizer o que é. Mas o homem, nova criatura em Cristo, ele recebe um poder, uma força, para que ele se domine naquele momento. O Cristo habitando nele. Olha que coisa linda. Aí Paulo diz, contra essas coisas aqui, não existe nenhuma lei. Existe alguma lei dizendo assim, não terás paz? Tem alguma lei assim? Tem algum mandamento que diz assim, não amarás ninguém? Tem algum mandamento assim? Então não existe lei contra isso, porque tudo isso é o quê? Coisas boas. Isso a gente ganha como a nova criatura. Chegamos aqui ao penúltimo. Eu trouxe 12 por causa dos 12 apóstolos das 12 tribos, para a gente entrar no meio também. A autoridade sobre o mal. A autoridade sobre o mal. 11. A gente recebe essa autoridade, viu? Quando você é uma nova criatura. Olha o que disse Jesus aqui em Lucas 10, 19. Ele fala assim, ó. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Claro que essa linguagem de Cristo é uma linguagem espiritual. Até porque não há uma palavra de Cristo que não tenha um significado espiritual. Ele não está falando em pisar em cobra, literal. Em escorpião, literal. Né? Porque se fosse literal, escorpião ainda pisa e mata. Mas cobra não tem coragem, não. Né? Ó, veja bem. Então, quando ele diz assim, que a palavra aqui não é nem cobra. O texto correto seria, pisarás em serpentes. Serpentes, pisar. Pisar quer dizer colocar debaixo do pé. Significa você está no comando. Você está sobre aquilo. Porque um dia Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E quando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, que ele pisar, ele está sob o controle. Ele tem o poder de pisar e de esmagar. Então, quando ele diz que vai nos dar autoridade para pisar, ele está dizendo, vocês estarão sobre. O pisado está embaixo, quem pisa está em cima. Vocês estão sobre. Serão superiores a isso. Aqui cobras muda para serpente. E no contexto bíblico, estamos falando aqui de Satanás. Satanás, os seus demônios. Não é? Satanás, os seus anjos caídos. Aquelas setas invisíveis espirituais que vêm, muitas vezes, sem você perceber. Quando o homem não tem discernimento espiritual, quando ele é uma nova criatura, vem uma coisa para ele assim, ei, estão te oferecendo ali uma oportunidade para tu ganhar 10 mil reais. Aí está morto por trás, mas ele não enxerga, ele só vê o direita, tem uns crentes que falam, fui abençoado com 10 mil. Ele foi amaldiçoado, não foi abençoado. Como ele não tem discernimento, ele acha que tudo aquilo é bênção. E não é. Então, vocês estão sobre. Quando a nova criatura, ele está sobre isso. Ele consegue enxergar a serpente do Éden, enganando Eva. Com conversa por alto. Escorpiões, a serpente, ela ataca com o quê? Com a boca. O escorpião ataca com a... Por isso que ele usa essa tipologia maravilhosa. Um tem peçonha na boca, o outro tem peçonha na cauda. Um tem peçonha na cabeça, o outro tem peçonha no pé. Então, o que ele está mostrando aqui para a gente aqui, que nós teremos autoridades em cima de todo o engano que possa vir de Satanás, das potestades espirituais e do ser humano, das coisas deste mundo. Aquilo que nos faz, né, sofrer com a peçonha, dois sofrimentos de ordem espiritual. E ele fala sobre todo o poder do inimigo. Olha que presente, olha que ganho tem a nova criatura espiritual. Ganhamos esse poder que vem de Deus. E o último, 12. E esse presente aí? Tem maior do que esse? Olha o ganho que Cristo, que a nova criatura nos dá. Que a nova criatura recebe. Efésios 2, versículo 17 e 18, Paulo diz assim, ó. Ele veio, Jesus, né? Ele veio e anunciou paz a vocês. Anunciou, prometeu paz a vocês. Que vocês que estavam quem? Longe,
e paz também aos que estavam perto. Fez acepção de pessoa? A paz veio só para o líder religioso judeu que estava perto? Ou a paz veio também para o endemoniado de Gadareno que estava lá no meio do gentio mais distante na terra de Decápolis? Os que estavam longe e os que estavam perto. Pois por meio dele, de Jesus Cristo, tanto nós que estávamos perto, como vocês que estão longe, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Um só é o Espírito que está na mente do que estava distante. Um só é o Espírito que está na mente do religioso, do líder religioso, que pode estar perto. É um só Espírito. Nós temos acesso ao Pai. Esse acesso foi quebrado. Segundo o livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que os nossos pecados, cometidos por Adão e Eva lá no Éden, construiu um muro de separação entre nós e Deus. E vocês já ficaram entre o muro e o objetivo? O que é que você vê com o muro na frente? Nada. Nós fomos impedidos de ver a Deus. Cristo primeiro nos apresentou Deus de forma espiritual, para que nós o conheçamos através do seu caráter, da sua vontade, da sua justiça e do seu amor. Mas um dia, Jesus vai nos apresentar ele pessoalmente. João diz que como ele é, do jeito que ele é, nós o veremos. Um dia, o livro do Apocalipse diz que Deus vai transferir o seu trono, o seu governo, de onde está agora, para morar na terra com os homens, e nós o veremos. Porque tudo começou porque a nova criatura teve acesso ao Pai no nível espiritual hoje, para ter um dia acesso no nível pessoal. Que o Senhor, na sua maravilha, coloque em nossos corações, para nunca esquecermos esses 12 ganhos que tem a nova criatura espiritual em Cristo. 12 ganhos. E aí, aquele que estava pensando, mas eu não quero deixar de ser velho homem, eu não quero perder, perca. Porque esses ganhos aqui só vêm depois da perda. E concluímos dizendo, a nova criatura em Cristo vive em uma realidade superior. Mente, coração, propósito e destino. Mente, estamos falando das coisas espirituais. Coração, estamos falando das emoções, né? Propósito é você ter uma visão clara de onde você quer chegar. Destino é você confiar a sua vida na mão de Deus. Os ganhos dessa nova vida são incontáveis. Paz com Deus, autoridade espiritual, comunhão com os santos, acesso direto ao Pai, frutos do Espírito, botei aqui no plural, né? E a certeza de uma herança eterna. Essas bênçãos não são apenas promessas futuras, são realidades presentes. Para quem vive pela fé e obedece com amor. Que cada um de nós abrace essa nova vida com convicção, sabendo que em Cristo, tudo o que perdemos no mundo é multiplicado em poder nos ganhos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque essa verdade lá no fundo dos nossos corações e que a gente, na nossa matemática espiritual, na balança entre perdas e ganho, entendemos que os ganhos são mais do que 100 vezes mais. Ainda nesta vida, ainda no presente, em nome de Jesus. Amém.